Olá, pessoal. Hoje nós vamos prestar uma pequena homenagem a Orlando Rebelo, aquele que foi o comentarista mais ouvido da Amazônia. Orlando Rebelo foi um desportista apaixonado pelo futebol amazonense. Saudade é um sentimento profundo e complexo, muitas vezes descrito como uma mistura de nostalgia e melancolia. Originária da língua portuguesa, essa palavra carrega consigo uma riqueza emocional que transcende a simples ausência de algo ou alguém. É uma lembrança de momentos passados que nos trazem alegria, mas que, ao mesmo tempo, despertam uma dor no coração. Orlando Rebelo nasceu em Manaus a 23 de abril de 1940 e por muito tempo morou na rua Joaquim Sarmento, bem próximo ao antigo estúdio da Rádio Difusora do Amazonas. Na década de 60, quando o time de futebol do Rio Negro, por iniciativa do saudoso Josué Pai, depois de um bom tempo de inatividade, Orlando passou a jogar no clube e voltava aos campos do Parque Amazonense e da Colina. Orlando era um jogador de relativa habilidade com a perna esquerda, atuando como ponteiro, mas nos momentos agudos do seu time sempre auxiliava o meio de campo. Apesar da baixa estatura, enfrentava durões zagueiros, mesmo aqueles que davam sem piedade nas suas frágeis canelas. Foi campeão logo no início da volta do Rio Negro aos gramados, após um afastamento que durou 14 anos. Estava em boa forma quando uma contusão o tirou muito cedo das 4 linhas. Embora com muita vontade de prosseguir, não abandonou o futebol. Tornou-se um dos melhores comentaristas esportivos do Amazonas. Na década de 50, Orlando frequentava o oratório festivo do Colégio Dom Bosco e formou a equipe do Corinthians, cujo distintivo foi bordado por sua mãe, Dona Elvira. Vencedor de quase todos os campeonatos, um time que tinha como centroavante nada menos que João Tavares, que se projetou no América e no Paysandu. Em 1958, Orlando serviu ao Exército Brasileiro e, no ano seguinte, teve rápida passagem pela equipe juvenil do Alto Esporte, para depois jogar futebol de salão pelo Rio Negro, sob o comando do saudoso Carlos Coelho. Em 1960, o ex-atleta rionegrino e ex-árbitro Tabosa dos Reis, por recomendação de Josué Cláudio de Souza, convidou-o para vestir a camisa Barriga Preta, dando seus primeiros passos no time Barriga Preta. Participou do amistoso contra o Olaria do Rio de Janeiro no dia 30 de abril de 1960. Orlando foi titular do tão esperado Rio-Nau no dia 11 de julho de 1960. Mas nesse dia, os rio-negrinos não tinham muita confiança no seu time, pois eles estavam sem os seus melhores jogadores naquele momento. Com isso, o Nacional venceu fácil o clássico por 3-0. Em 1963, Orlando participou de 14 jogos do campeonato oficial como titular, e sua última apresentação ocorreu no dia 10 de novembro desse ano contra o Labor
com vitória de 3-1. Após isso, uma grave contusão o afastou dos gramados para sempre. Ao deixar o futebol, iniciou pequenas atividades na radiodifusora do Amazonas como um operador de áudio para depois produzir o programa O Domingo é Nosso, apresentado pelo saudoso João Bosco, Terezinha Tribuzzi e Edson Melo. Em 1966, ele foi convidado pelo narrador Luiz Eduardo para organizar os arquivos esportivos da equipe da Rádio Rio Mar, quando também passou a escrever alguns comentários, até que um dia foi escalado para comentar o amistoso entre Nacional e Clube Municipal, e agradou. Após a primeira participação como comentarista, desde então passou a se revezar com Belmiro Vianês, o titular da equipe, mas Orlando sempre fez questão de ressaltar que Belmiro foi o maior incentivador de sua nova profissão. 3 anos depois, Luiz Eduardo deixou a Rádio Rio Mar e com ele também Belmiro Vianês. Orlando foi convidado para assumir o departamento de futebol quando foi contratado o carioca Jaime Barreto, de quem também recebeu restrito apoio. Ficou chefiando o esporte da Rio Mar até 1986, transferindo-se para a Rádio Ajuricaba do Grupo Simões, diante de excelente proposta. Coordenando a equipe na época chefiada por Arnaldo Santos, e lá ficou até 1993, após a emissora ser vendida. Em 1994, convidado por Valdir Correa, Orlando passou a fazer parte da equipe da Radiodifusora do Amazonas, onde permaneceu até 2009. Em 2010, uma cruel doença o levou do nosso meio. Eu mesmo ouvia os comentários de Orlando Rebelo na Radiodifusora do Amazonas, e quem não conhece a vinheta antes do seu comentário? Orlando Rebelo, o comentarista mais ouvido do Amazonas. Orlando Rebelo, um dos mais laureados comentaristas esportivos do futebol amazonense. Orlando tinha 69 anos de idade quando perdeu a guerra para o câncer de rins e intestino. Hoje, o comentarista mais ouvido do Amazonas descansa o sono eterno. Comente, deixe o seu like e até a próxima!